Cuidado com esses vírus, eles podem atrapalhar a sua caminhada espiritual. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida. Vem comigo, estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 18, apenas o versículo de número 5. Eu irei apenas falar aquilo que está escrito no versículo 5, mas os irmãos podem compartilhar aí, podem observar aquilo pelo qual eu estou dizendo nesta oportunidade. A palavra de Deus vai dizer que o rei Davi deu uma ordem muito clara para Joabe, bem como para os seus capitães, diante de todo o povo, diante de toda a congregação. E ordem esta que Joabe levou muito bem clara. Portanto, foi dito no meio de todos para que ele pudesse preservar a vida do jovem Absalão, que era filho do rei Davi. Como eu disse inicialmente, cuidado com esses vírus, porque eles podem atrapalhar a sua caminhada espiritual. E foi então Joabe para o campo de batalha e, chegando lá, ele deixou-se contaminar pelo primeiro vírus, que encontra-se no primeiro princípio da deslealdade, que é a independência. Lá no campo de batalha, ele esqueceu-se da ordem que foi dada a ele pelo rei Davi. Ele resolveu agir por conta própria, agindo com insubmissão, agindo de forma a ele mesmo tirar a vida do jovem Absalão. Esse é o primeiro princípio, um vírus que pode atrapalhar a nossa caminhada espiritual, que também pode atrapalhar em todas as áreas das nossas vidas. Todos esses vírus, bem como esses princípios trazidos pelo nosso bispo, eles podem atrapalhar a nossa caminhada. E isso aplica-se em toda e qualquer área, seja numa empresa, seja no setor público, seja nas igrejas, seja em qualquer lugar. Esse princípio da independência, ele pode atrapalhar a nossa caminhada. Então é muito importante que você observe bem isso. Observe como que Joabe agiu com deslealdade ao rei. Ou seja, ele deixou-se contaminar por esse primeiro vírus. E não obstante a esse primeiro princípio, pelo qual eu disse que é o princípio da independência, um segundo ponto, nós podemos observar que a família de Davi, bem como o rei Davi, passou por muitos desafios, muitos desafios. A história de Davi realmente é uma história empolgante, é uma história emocionante, mas nós observamos que a sua família, bem como os seus filhos, foram marcados por situações bastante conflitantes. E não obstante a esse primeiro vírus que eu disse, que é o princípio da independência, Absalão também passou por um momento bastante difícil, que foi o momento da decepção. Esse seria o segundo vírus, que é o princípio da decepção. Ele ficou decepcionado com uma situação acontecida. Quando o seu próprio irmão, Amon, ele estuprou a sua própria irmã. E Absalão ficou furioso com aquela situação. E ao ficar furioso com aquela situação, ele não buscou tratar. Ele não buscou ali conversar com Amon. Ele não buscou ali ver o que tinha acontecido, o porquê, o que levou a Amon a fazer aquele estupro. E então ele ficou tratando aquilo ali dentro do seu coração. Tratando, mas somente ele, não tratando com a pessoa, que no caso seria Amon. E queridos, na nossa vida também é assim. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas, nos decepcionamos às vezes com a instituição, com as empresas, com as coisas que acontecem, e às vezes nós, ao invés de tratarmos com as pessoas que são de direito, com as pessoas que estão ali prontas e aptas para ouvir a nossa reclamação, para acolher, no caso, a nossa inquietação. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele poderia muito bem ter chamado o seu irmão para tratar a respeito daquela situação, mas ele não quis. Ele ficou guardando aquilo e aquilo foi criando uma raiz de amargura
dentro do seu coração. Então o que ele faz? Ele vai lá e tira a própria vida de seu irmão. Ou seja, ele comete um assassinato. Ele mata o seu próprio irmão. E amados, quando nós deixamos de falar com as pessoas aquilo pelo qual nós estamos chateados ou aborrecidos, nós também matamos a possibilidade da pessoa se defender, porque às vezes nós tiramos uma conclusão precipitada a despeito dos fatos, embora nós sabemos que todos nós temos às vezes esse grave defeito de querermos nos posicionar sem antes ter um conhecimento de causa. E nesse contexto, Absalão ele resolveu tomar a própria decisão, porque ele viu que Davi havia agido com amor, agido com brandura, e ele esperava que Davi tomasse uma medida mais drástica. E Davi ele não tomou essa medida mais drástica. Agora nós iremos falar a respeito do terceiro vírus que pode contaminar a nossa vida, que é a reclamação. Esse, talvez bem como a independência, a decepção e a reclamação, são vírus, são princípios que podem atrapalhar a nossa caminhada enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. A reclamação talvez ela esteja muito presente na nossa vida. Nós reclamamos de muitas coisas. Reclamamos do cardápio, reclamamos da cor da igreja, reclamamos do sermão, reclamamos do tempo. Se está sol, a gente pede chuva, se está chovendo, a gente pede sol, se está frio, nós pedimos o calor. Verdade é que nós somos bastante criticistas, estamos sempre reclamando de tudo. E isso é um princípio muito grave, porque quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, foi exatamente isso que Absalão fez. Ele começou a ficar ali reclamando na porta do templo, falando mal do seu próprio pai com as pessoas, tentando de certo modo denigrir a imagem do seu pai. Queridos, isso é muito sério. Então são vírus que se nós não buscarmos eliminarmos da nossa vida, se nós não buscarmos dissiparmos esses vírus, eles contaminam a nossa caminhada, tiram aquilo que é mais precioso de nós, tiram a nossa capacidade de unicidade, tiram a nossa capacidade de ouvir aquilo que é a palavra de Deus, de compreender. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Quero mais uma vez dizer que esse Conectados foi extraído do nosso cajado pastoral do mês de setembro. Quero mais uma vez parabenizar o nosso bispo Bruno Roberto, falou muito ao meu coração, então é que eu estou trazendo essa reflexão para você nesta oportunidade, que você possa refletir a respeito desses princípios, da independência, da decepção e, sobretudo, também da reclamação. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao nosso irmão Alexandre, que é responsável pelo nosso Conectados lá no podcast. Você também pode seguir e ouvir lá no podcast também, dar essa moral aí para o Conectados na Palavra de Cristo. Obrigado, Alexandre, pelo carinho, pelo cuidado, ele que está responsável por essa parte. Também agradecer a minha esposa Kátia, que é responsável pela edição dos vídeos. Então ela também é minha colaboradora aí, minha esposa, que certamente, eu sempre costumo dizer, é 50% do meu ministério, da minha vida, devo tudo a ela, primeiramente a Deus e depois a ela. Então, quero agradecer também você, Kátia, que Deus abençoe a sua vida, sucesso na sua carreira profissional, em nome de Jesus. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Deus abençoe vocês rica e poderosamente.